Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente inicia essa segunda parte do nosso noticiário falando diretamente com a Daniele Popov, lá na redação da TV Brasil. Porque, Dani, é você que vai trazer as informações para a gente da Operação Panathinaiko, né? Aquela que investigou denúncias de corrupção no estádio Mané Garrincha e que hoje a Justiça Federal acatou a denúncia contra 12 réus, né? Isso mesmo, Mariana. Boa noite. A juíza Poliana Martins Alves, da 12ª Vara da Justiça Federal aqui no Distrito Federal, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra 12 investigados no âmbito da Operação Panathinaiko. A Polícia Federal identificou um suposto esquema de corrupção durante a reforma do Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília. Orçada em 600 milhões de reais, a reforma da Arena Brasiliense custou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Entre os réus estão os ex-governadores José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, além do ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Eles vão responder por organização criminosa, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. A denúncia do Ministério Público foi desmembrada em 3 ações penais. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. E olha, aqui no Congresso Nacional hoje, mais uma vez, a comissão especial que analisa a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras decidiu adiar a votação do relatório sobre esse assunto. Ficou marcada uma data de 8 de maio para que essa medida provisória seja, então, apreciada na comissão especial. Enquanto isso, há outras mobilizações em torno desse tema. Hoje, por exemplo, o presidente aqui do Congresso, Eunício Oliveira, recebeu representantes dos eletricitários, ou seja, pessoas que trabalham nesse setor, né, que vieram trazer uma espécie ali de dossiê contra a privatização e pedindo ali mais tempo de discussão sobre esse tema. E aí, no mesmo sentido, a Câmara também foi aqui na Câmara apresentado um projeto para tentar sustar o decreto do presidente Michel Temer, que incluiu a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. Por outro lado, ontem, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou com a imprensa, disse que uma coisa é ponto passivo, que a Eletrobras vai precisar de capitalização e que se essa capitalização, que eles esperam que seja de 15 bilhões de reais, não acontecer por meio do setor privado, ela fatalmente vai acontecer pelo setor público. E aí, segundo ele, são 15 bilhões de reais que deixarão de ser investidos em saúde, educação, enfim, outras prioridades para serem investidos na empresa. E aí a gente vai continuar acompanhando aqui no Congresso Nacional também essa mobilização do governo com a base aliada para tentar votar aí essa medida provisória da Eletrobras. Bom, a gente segue então no nosso noticiário. Eu lembro que aqui no Congresso Nacional, nesse momento, está acontecendo sessão, aqui na Câmara dos Deputados está acontecendo sessão do Congresso Nacional, onde estão sendo votados créditos suplementares, ali liberação de recursos extras do orçamento. Um desses créditos, um desses projetos já foi inclusive aprovado, há mais 2 ainda na pauta de hoje. E aí eu volto então a falar com a Daniele Popov para notícias do Senado, né, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje, né, Dani? Isso, Mariana. A CCJ do Senado aprovou hoje várias propostas. Uma delas endurece a pena de que condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher poderão ser obrigados a ressarcir os cofres da Previdência Social por benefícios pagos em decorrência do crime. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Outra proposta apreciada pela CCJ é a que prevê medidas mais duras contra roubo de cargas e contrabando. Pelo projeto, o motorista que usar o veículo para a prática de receptação, descaminho e contrabando de mercadorias será punido com a cassação da carteira ou proibição de obtenção do documento pelo prazo de 5 anos. O projeto segue para análise do plenário do Senado. Também foi aprovado o projeto de lei que aumenta a pena para fuga de prisão com uso de violência. O texto amplia a pena de 3 meses a 1 ano de detenção para 6 meses a 2 anos. A proposta é terminativa na comissão e segue para a Câmara dos Deputados. Ainda sobre Comissão de Constituição e Justiça, mas passando da pauta de segurança para a da transparência na política, um projeto aprovado hoje pretende endurecer as regras para o funcionamento dos partidos. A proposta tenta criar códigos internos de conduta, programa de auditorias e ferramenta de gestão dentro das legendas. Conforme o projeto, os partidos deverão responder direta e objetivamente pela prática de atos contra a administração pública cometidos por seus dirigentes, que também podem ser punidos. Mariana.
Obrigada, Daniele Popov. Olha, essa questão da pauta de segurança pública que a Dani citou aí no Senado, a gente sempre lembra aqui, né, que o que acontece no Congresso acaba sendo muito um reflexo do que acontece fora daqui também. Então, desde que aconteceu a intervenção no Rio de Janeiro e que outros estados também entraram em situação de alerta por causa da segurança pública, como o caso do Ceará, essa pauta ganhou muita força aqui no Congresso Nacional e aí a gente fica observando diversos projetos como esses que a Dani citou, sempre ganhando espaço aqui na pauta do dia, tanto na Câmara quanto no Senado, os parlamentares tentando se mobilizar em torno desse tema que está pautando a sociedade aí. Bom, a gente vai mudar de assunto agora, vai para notícias internacionais. Eu vou falar com a Carolina Pimentel, porque a Carolina está tendo um imbróglio danado em relação à Unasul, né? Brasil e outros países tinham decidido suspender a participação no bloco. Traz informações para a gente sobre isso. Mariana, olha, o Brasil e mais 5 países decidiram suspender a participação na União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. Isso vai ter desdobramento. Olha, 6 dos 12 membros da Unasul já indicaram que não pretendem participar de reuniões nem decisões até a nomeação do novo secretário-geral. O motivo é um impasse com o governo da Venezuela em relação à escolha do secretário-geral da organização. Os chanceleres que representam os países que defendem a suspensão alegam que a Unasul está paralisada desde janeiro de 2017 porque a Venezuela, com o apoio da Bolívia, do Suriname e do Equador, vetou o candidato argentino ao posto de secretário-geral. Desde então, não houve avanço nas negociações por um nome de consenso. E a decisão dos países foi comunicada em uma carta enviada ao presidente temporário, Fernando Uanacume, que é o chanceler da Bolívia, e a Bolívia ocupa a presidência temporária do grupo. Ainda sobre esse assunto, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, ele falou ontem num evento no Rio de Janeiro sobre essa decisão do Brasil de suspender a participação, junto, como eu já disse, com a Argentina, Chile, Paraguai e Peru na Unasul. De acordo com o ministro, o que os países fizeram foi um apelo para que se possa superar os impasses que levaram à paralisia da Unasul. O ministro disse ainda, ele relembrou que há mais de um ano a entidade está sem secretário-geral e que há um bloqueio ao indicado da Argentina para assumir esse posto da secretaria-geral. Aloysio Nunes defendeu que é um desperdício de oportunidade de integração, um desperdício de dinheiro esse impasse na Unasul. A Unasul foi criada em 2008, com o objetivo de fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais da região. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, enquanto a Unasul está aí enrolada, né, nessas disputas políticas, nessas questões políticas, o Mercosul tenta avançar ali nas negociações econômicas com a União Europeia. É a Daniele Popov quem vai falar sobre isso para a gente. Esse assunto que dominou a semana passada também, né, Mariana? A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, autorizou por unanimidade o início das tratativas de abertura de contencioso junto à Organização Mundial do Comércio, OMC, contestando as barreiras impostas pela União Europeia à carne de frango brasileira. A decisão foi tomada após uma reunião hoje entre os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, que levaram à CAMEX a sugestão desse recurso, né, que o país pode apresentar na OMC contra a União Europeia. O bloco econômico decidiu embargar exportações, alegando a presença de salmonela no frango brasileiro. O bloco europeu alega uma questão sanitária, mas se os frigoríficos brasileiros pagarem uma tarifa de 1.024 euros por tonelada e mandarem a carne in natura, o produto é comercializado. Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, não é uma questão de saúde, já que pagando a tarifa, essas exigências sanitárias são reduzidas de 2.600 tipos da bactéria para 2. Na semana passada, a União Europeia anunciou o embargo, impedindo que a carne de frango brasileira seja vendida para cerca de 35% do mercado europeu, conforme dados da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. A gente volta a falar então com a Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional. Jéssica, você traz mais notícias de poder judiciário para a gente, né?
É sim, Mari. No dia 4 de maio, um julgamento virtual vai analisar o recurso do ex-presidente Lula no Supremo para deixar a prisão. Na ação, a defesa de Lula pretende derrubar a decisão do juiz Sérgio Moro, que determinou a execução provisória da pena de 12 anos de prisão na ação penal do Triplex do Guarujá, em São Paulo. Nesse julgamento eletrônico, os ministros da segunda turma têm um prazo de 1 semana para entrar no sistema e proferir seus votos. Encerrado o prazo, à meia-noite do dia 10 de maio, o resultado do julgamento será então publicado. Assim, não haverá uma reunião presencial para julgar o caso. Em geral, o julgamento virtual é usado para decisões que não têm grande repercussão e que possuem jurisprudência pacífica, mas a medida de Fachin foi entendida dentro do tribunal como uma forma de ganhar tempo. E um outro assunto é que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou hoje contra o envio para a Justiça Eleitoral de uma investigação criminal envolvendo o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e mais 11 pessoas. O inquérito tramita atualmente no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. As investigações têm como base a delação premiada de executivos da empresa Odebrecht, que relataram um repasse de até 24 milhões de reais em vantagens indevidas por meio de Mantega durante a campanha presidencial de 2014. A defesa de Mantega argumenta que, além de suspeitas de crimes comuns, o inquérito trata de crimes eleitorais e, por isso, deve ser remetido à Justiça Eleitoral. Para os advogados, o Código de Processo Penal determina que, no caso de crimes de diferentes naturezas, deve prevalecer a competência da jurisdição especializada. Dodge rebateu o argumento, afirmando que a Constituição é taxativa em atribuir a competência à Justiça Federal para o julgamento de crimes comuns. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, a gente volta então a falar com a Daniele Popov para uma última notícia do nosso noticiário de hoje, né, Dani? Isso, Mariana. Há pouco, a defesa do ex-presidente Lula pediu que o juiz federal Sérgio Moro envie para São Paulo as 2 ações penais que o presidente responde na Justiça Federal no Paraná. Ou seja, os advogados querem o envio de todos os processos em que Lula é réu e não só dos trechos das delações da Odebrecht sobre o ex-presidente. As ações dizem respeito à suposta compra de um terreno para o Instituto Lula e de um sítio em Atibaia. Como a gente falou no começo do programa, né, o Ministério Público Federal também se manifestou hoje e defendeu que os processos continuem em Curitiba. Lembrando que ontem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que as acusações contra Lula não têm relação com os desvios de recursos na Petrobras e as delações devem ser enviadas para a Justiça Federal em São Paulo. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Olha, a gente lembra que todas essas notícias e muitas outras você confere lá na agenciabrasil.ebc.com.br, que inclusive está de cara nova, está belíssima e muito mais fácil de navegar. Entre as notícias que estão lá, você confere também que o Ministério de Minas e Energia encaminhou à Casa Civil a proposta de mudança no Código de Mineração. Tudo isso e muito mais, então, em agenciabrasil.ebc.com.br, e eu te espero aqui de novo amanhã.